Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receber da Internet. Recebi na minha caixa de entrada da Uber uma pesquisa para ganhar R$ 15. Então vamos lá no aplicativo conferir e fazer essa pesquisa de uma vez. Aqui, como vocês podem ver, responda essa pesquisa e tenha a chance de ganhar R$ 15. Convidamos você a responder nossa pesquisa. Suas respostas ajudarão a melhorar a segurança. A participação é voluntária e confidencial. Caso decida responder a nossa pesquisa e seja um dos 1.000 primeiros participantes que completarem a pesquisa, você se tornará elegível ao recebimento do valor de R$ 15, que será incluído em seus ganhos. Somente receberão este valor os primeiros 1.000 participantes da pesquisa e você poderá completar a pesquisa apenas uma única vez. Fique tranquilo que, após finalizar a pesquisa, você será comunicado se é elegível a receber o valor de R$ 15 referente à participação. Então vamos lá, responder. Aí aceita os termos e continuar. Nessa pesquisa você será perguntado sobre diversas questões. Por favor, responda honestamente com base no que pensa e como de fato se comporta. Não passe muito tempo em cada questão. Sua primeira reação costuma ser a melhor resposta. Você deverá responder todas as perguntas antes de submeter suas respostas. Iniciar. Leia as situações e as opções abaixo. Depois avalie cada uma delas usando as opções de resposta. Se for o caso, selecione a mesma opção para mais de uma situação. José encontra um usuário que parece estar sob efeito de drogas ou álcool. Durante a viagem, ele fala e ri alto e empurra o braço de José o tempo todo. Na sua opinião, o que José poderia fazer? Empurrá-lo também e pedir para ele ficar quieto. Muito inapropriado. Exigir que ele sente no banco de trás. Um pouco apropriado. Encerrar a viagem imediatamente e pedir para seu passageiro sair do carro. Muito inapropriado. Chamar a polícia ou uma ambulância para levá-lo. Muito inapropriado. Pedir educadamente que ele pare e continuar dirigindo, depois avaliá-lo com menos de 5 estrelas e dar feedback ao Uber. É um pouco apropriado. Deixá-lo em um local que seja próximo ao destino e pareça seguro. Talvez um pouco apropriado. Antônio está em uma viagem e o destino de sua passageira fica em uma região da qual ele não gosta. O que, na sua opinião, ele deveria fazer? Na qual ele não gosta. Ele tem o direito de não ir ao destino caso não se sinta seguro. Um pouco apropriado. Fazer comentários depreciativos sobre quem mora naquele bairro. Muito inapropriado. Deixá-la a quilômetros do destino. Um pouco inapropriado. Levá-la ao destino, apesar dos receios. Um pouco apropriado. Davi deixa um usuário muito bem vestido em frente a um grande banco internacional. Depois de ir embora, Davi percebe que seu passageiro deixou uma carteira com uma quantia significativa de dinheiro. O que, na sua opinião, Davi deveria fazer? Devolver a carteira, mas ficar com parte do dinheiro como recompensa pela devolução. Muito inapropriado. Entrar em contato com o usuário e pedir uma taxa para devolver a carteira. Muito inapropriado. A Uber pede a taxa de R$ 15. Ficar com a carteira e todo o dinheiro. O usuário não precisa tanto quanto ele. Muito inapropriado. Informar a Uber que o objeto foi perdido. Muito apropriado. Carlos está falando ao telefone enquanto dirige com a Uber. Seu passageiro pede para ele prestar mais atenção ao trânsito. O que, na sua opinião, Carlos deveria fazer? Encerrar a ligação e insultar o usuário. Muito inapropriado. Dizer para o usuário cuidar da própria vida e continuar a ligação. Muito inapropriado. Encerrar a ligação e pedir desculpas. Muito apropriado. Jorge e sua passageira Joana ficam presos no trânsito. Ela está frustrada e quer que Jorge faça um trajeto diferente, mas ele decide seguir a sugestão de rota do app da Uber. Pela experiência de Jorge, o app geralmente mostra o trajeto mais rápido. Joana percebe que não conseguirá chegar a uma reunião a tempo naquela manhã e começa a gritar com Jorge.
Os dois discutem e depois da viagem deixam uma avaliação de 1 estrela um ao outro e registram uma reclamação ao Uber. Você concorda com essas afirmações? Jorge deveria ter ido pelo trajeto de Joana, assim o atraso seria culpa dela. É um pouco apropriado. Se Jorge tivesse explicado por que confia na navegação do app, a discussão poderia ter sido evitada. Um pouco apropriado. Joana desafiou a dedicação de Jorge. Usuários com esse comportamento devem ter o próprio carro ou aprender a respeitar pessoas. Um pouco inapropriado. Às vezes as pessoas estão com pressa ou em um dia ruim e o trânsito pode ser irritante. O motorista parceiro deve ter compreensão, paciência e respeito com o usuário. Deve ter sim. Muito apropriado. Joana foi exigente e exagerada. Os usuários precisam saber que não são donos do carro. Um pouco inapropriado. Jorge fez o que era necessário para se defender. A melhor maneira de responder a pessoas como Joana é revidar. Muito inapropriado. André está a caminho para encontrar seu passageiro. Ao chegar no local, ele pede para desembarcar em outro destino, a 5 minutos do local do app. O que, na sua opinião, André deveria fazer? Encerrar a viagem imediatamente e avaliar o usuário com 1 estrela pela solicitação antiética. Um pouco inapropriado. Concordar em levar o usuário aonde ele quiser. Quanto mais ele dirigir, maiores serão os ganhos com a viagem. Um pouco apropriado. Recusar-se a atender o pedido, pois sua única responsabilidade é dirigir até o destino no mapa. Um pouco inapropriado. Dizer que pode levá-lo mediante uma taxa extra em dinheiro. É um pouco inapropriado. Depois de João encontrar seu passageiro, chegar ao destino e concluir a viagem, ele pede para João buscar alguns amigos por perto. Na sua opinião, o que João poderia fazer? Recusar a solicitação. O usuário precisa entender que João não é motorista particular dele. Um pouco apropriado. Explicar para seu passageiro que não é possível continuar a viagem depois que ela é finalizada e sugerir que ele solicite outra para os amigos. Muito apropriado. Aceitar a solicitação e pedir um extra fora da plataforma para o passageiro. Um pouco inapropriado. Fazer como os passageiros pedirem. Os motoristas parceiros precisam ser flexíveis para atender usuários. Um pouco inapropriado, porque tem limite. Um motorista parceiro encontra você no aeroporto tarde da noite. Durante a viagem, ele não arranca o carro com sinal verde e parece ter adormecido enquanto esperava. Quando você avisa que o semáforo abriu, ele fica mais atento e começa a dirigir. Você concorda com essas afirmações? Acho que deveria reportar a situação no aplicativo. Muito apropriado. O motorista parceiro é quem sabe, não há riscos em dirigir um pouco cansado. Um pouco inapropriado. Eu deveria pedir ao motorista parceiro para encerrar a viagem e solicitar outra pelo app da Uber. Assim posso evitar essa situação perigosa. Muito apropriado. O descanso do motorista parceiro não é da minha conta, mas eu não dirigia com sono. Um pouco inapropriado. Durante uma viagem, seus 2 passageiros ficam de mãos dadas e dão um beijo. O que você deveria fazer? Parar o veículo e pedir para eles saírem. Muito inapropriado. Não fazer nada. Muito apropriado. Criticá-los e dizer que foram desrespeitosos. Muito inapropriado. Pedir para eles pararem de se tocar. Muito inapropriado. A capital do Brasil é Brasília. Qual é a capital do Brasil? Brasília. Vamos lá, continuar para a segunda página da pesquisa. Você decide ir a um jantar e pede um Uber durante o horário de pico, onde há muito trânsito nas ruas. O motorista parceiro começa a virar bruscamente e a costurar para chegar mais rápido. Você não diz nada, mas durante toda a viagem sente receio de que ele bata em outro veículo ou atropele alguém. Você chega ao restaurante na hora. Você concorda com essas afirmações? Às vezes é preciso usar a criatividade para não ficar preso no trânsito. Um pouco apropriado. Esse motorista parceiro pode causar acidentes. Eu informaria ao Uber que senti insegurança durante a viagem.
Um pouco apropriado. Não posso controlar como outros dirigem. Eu sou prudente e jamais dirigiria assim. Um pouco apropriado. José encontra seu passageiro, que entra no carro batendo a porta. Depois, exige que José ligue o rádio. Na sua opinião, o que José poderia fazer? Atender aos pedidos para não agravar o conflito durante a viagem, depois avaliá-lo com 1 estrela ou relatar a Uber. Um pouco inapropriado, isso seria ser muito submisso. Discutir com o usuário, ele precisa entender que José não é motorista particular dele. Muito inapropriado. Atender aos pedidos do seu passageiro. Lidar com pessoas difíceis faz parte do atendimento. José precisa aprender a ficar calmo e não permitir que essas situações afetem seu dia ou sua forma de dirigir. É muito apropriado. Não tolerar usuários indelicados. Encerrar a viagem imediatamente e pedir para ele sair do veículo. Um pouco apropriado. Atender aos pedidos e desviar o trajeto ou pegar trânsito de propósito para dar uma lição. Muito inapropriado. Carlos está a caminho do destino do seu passageiro. Segundo o mapa, eles estão no local certo, mas seu passageiro diz que faltam 2 quilômetros. O que, na sua opinião, Carlos deveria fazer? Pedir uma taxa extra ao seu passageiro para ir ao novo destino. Muito inapropriado, já que o Uber recalculou. Relatar o incidente ao Uber. Um pouco apropriado. Levar seu passageiro até o novo destino, mas relatar ao Uber quando a viagem terminar. Um pouco apropriado. Tirar seu passageiro do veículo aos gritos. Muito inapropriado. Fernanda está viajando com a Uber, mas acha que o motorista parceiro consumiu bebidas alcoólicas e ele está em alta velocidade. O que, na sua opinião, Fernanda deveria fazer? Perguntar se o motorista consumiu bebidas alcoólicas para ver o que ele diz. Muito apropriado. Manter a calma e pedir para o motorista encerrar a viagem antes de chegar ao destino. Bastante apropriado. Terminar a viagem e informar a Uber. Bastante apropriado também. Insultar e ameaçar o motorista. Muito inapropriado. Rosa chega ao local de partida solicitado pelo usuário Antônio e não o encontra em lugar algum. Depois de várias tentativas de entrar em contato, Rosa percebe que ele está a 2 quadras do local. Ao encontrá-lo, Antônio está muito irritado por ter esperado tanto e diz que não pagará pela viagem porque se atrasou para o trabalho. O que, na sua opinião, Rosa deveria fazer? Rosa deve escolher um trajeto com muito trânsito para se certificar de que Antônio se atrase para o trabalho. Assim, ele aprenderá uma lição. Muito inapropriado. Rosa deve explicar a Antônio com calma que o GPS marcava o local de partida a 2 quarteirões de distância. Muito apropriado. Rosa é quem deve ficar irritada, pois não receberá nada pelos 5 minutos perdidos. Um pouco inapropriado. Rosa não deve dizer nada porque Antônio tem um bom motivo para ficar irritado. Deve ser frustrante aguardar o motorista parceiro enquanto se preocupa por estar atrasado. Muito inapropriado. Rosa deve argumentar com o usuário. O respeito por si mesmo precisa estar acima de tudo. Um pouco apropriado. Ricardo não pode trabalhar durante a noite, mas quer aumentar seus ganhos com o Uber. O que, na sua opinião, ele deveria fazer? Pedir para um amigo dirigir com a conta dele durante a noite. Muito inapropriado. Pedir para que alguns amigos solicitem viagens curtas durante o dia para receber promoções. Muito inapropriado. Dirigir apenas no período que tem disponibilidade. Muito apropriado. Alugar a conta da Uber e o carro para outra pessoa e dividir os ganhos. Muito inapropriado. Você solicita uma viagem pelo app da Uber. Quando seu motorista chega, o número da placa está correto, mas ele não se parece com a foto do perfil. O que você deveria fazer? Aceitar a viagem e depois fazer uma reclamação ao Uber para pedir reembolso. Um pouco inapropriado. Dizer que a foto do motorista parceiro não corresponde ao rosto dele e tirar uma foto para enviar ao Uber como prova. Um pouco inapropriado. Só aceitar a viagem se ele souber o seu nome. Um pouco inapropriado. Cancelar a viagem e informar a Uber que não era seu motorista. Muito apropriado. Fernando está fazendo uma viagem e seu passageiro diz que foi diagnosticado com Covid-19, mas já se curou. O que, na sua opinião, Fernando deveria fazer?
caso se sinta inseguro, entrar em contato com o Uber depois que a viagem terminar. Ok, muito apropriado. Gritar com o usuário por não ter revelado essas informações antes do início da viagem. Muito inapropriado. Cancelar imediatamente a viagem e entrar em contato com a Uber. Um pouco inapropriado. Ignorar as informações e continuar dirigindo. Um pouco inapropriado. Pedir para o usuário sair do veículo, se ele se recusar, tirá-lo à força. Muito inapropriado. A Uber foi fundada em 2009 em São Francisco, na Califórnia. Em que ano a Uber foi fundada? Em 2009. Então é isso aí, avançando. Obrigado por completar a pesquisa. Então é isso aí, pessoal. Como vocês puderam ver, a pesquisa é bastante simples, só é um pouco extensa, levou uns 15 minutos. E é isso. Agora só resta aguardar os R$ 15 aí na Uber e tamo junto aí na renda extra. Valeu!